O tema desse mês é decisões sábias, e em cada mês um versículo de Provérbios tem embasado a palavra, né? Então nós fomos vencendo todos eles, e hoje tem mais um versículo em Provérbios, onde vai embasar o que é e como tomar sábias decisões na nossa caminhada. Vimos todas as coisas, mas para o versículo de hoje, e nós vamos construir essa minha interpretação, existem dois caminhos somente que Deus coloca, ou que a vida te traz. Não existe um terceiro caminho, ou você vai por um lado, ou você vai pelo outro. E também não tem o em cima do muro, né? Antigamente o PSDB era considerado, já que nós estamos perto de uma campanha política, era o partido em cima do muro. Eles ficavam sempre ali, você não sabia se eles iam para um lado ou para o outro. Então, nessa vertente de hoje não existe o em cima do muro. Ou você está num lado, ou está no outro. E a nossa oração é para que venhamos a escolher o caminho certo, para que venhamos a estar perto de Deus, porque um me leva para Deus, o outro me distancia de Deus. É simples assim. E aí nós vamos ver que a palavra, ela nos direciona para algo interessante. Eu vou construir o enredo do que estava acontecendo, para que possamos então caminhar no compreendimento total do que aconteceu. Bom, o povo tinha um homem justo, que alicerçava para eles a continuidade da vida. Ele, amando de Deus, direcionava o que era certo e o que não era certo. Esse homem caminhava, e pelas palavras sábias que este homem tinha, porque era o Espírito Santo que inspirava aquele profeta, o povo de Deus teve grandes vitórias. Saiu de situações traumáticas e alcançou grandes vitórias. Bom, o nome desse homem é Samuel, o profeta Samuel. Ele esteve à frente, sim, do seu povo, como um profeta que os direcionava. E olha que interessante, naquela época nós não tínhamos ainda um rei, nós não tínhamos alguém que caminhasse à frente do povo. Então eles se valiam somente da autoridade espiritual desse profeta chamado Samuel. E Deus era com aquele povo. Deus vivia e vivenciava os problemas, e eles venciam terríveis inimigos. Vou compartilhar com vocês alguns versículos. Você pode anotar, ou você pode caminhar, porque como a minha Bíblia é analógica, né? É analógica, ela não é digital. Então até eu achar, talvez você ache mais rápido no teu celular. Mas enfim, olha só o que diz, no primeiro livro de Samuel, capítulo 8, eles vêm descrevendo as vitórias que eles estavam tendo através do profeta Samuel. 7:12, um pouquinho antes, diz assim: tomou então Samuel uma pedra, e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Por que Samuel faz isso? Porque os israelitas, eles enfrentavam grandes tribulações, grandes lutas. Povos massacravam a cultura e a liberdade daquele povo, mas através das palavras sábias de Samuel, vindas de Deus, aquele povo foi auxiliado por Deus até aquele momento. Amém até aqui? Samuel era uma pessoa importante, o que você acha? Sim, sem sombra de dúvida, Samuel era uma pessoa extremamente importante. Eles caminhavam de acordo com as palavras de Samuel, só que aconteceu alguma coisa de diferente. Se você analisar o contexto de Samuel, você vai ver que os vieram depois de Samuel, eles não foram tão bons assim, na linha espiritual, tá? Até aqui nós estamos na linha espiritual. Os descendentes de Samuel, eles não eram legais, eles escorregaram, eles falharam. Então, se eu tinha um líder, os que vieram depois dele, ou os que aparentavam vir depois dele, não eram tão bons assim. Por conta disso, o que aquele povo faz? Você pode ver depois também na continuidade, que aí sim, 1 Samuel 8. Aquele povo pede um rei. Falou, cansamos, Juízes não deu certo. Juízes foi o tempo de maior perdição da face da terra, onde cada um julgava o que era certo para si. Aí vieram os profetas, aí veio Samuel, que sucedeu também um profeta mais ou menos, mas os que viriam depois de Samuel, eles não eram bons. O que os israelitas estavam acostumados naquele tempo? A ver povos vencedores que tinham sob o seu comando um rei. Então qual é a interpretação lógica que eles fizeram? Precisamos de um rei. E no capítulo 8 de 1 Samuel, eles pedem um rei, eles clamam por um rei. E aí nós vamos dar um pulinho e vamos para 1 Samuel capítulo 10.
E aí esse sim, eu gostaria que você acompanhasse comigo. Aqui Samuel então, já direcionado por Deus e tendo o clamor do povo, ele diz assim, primeiro livro de Samuel, capítulo 10, versículo 23. Vamos desde o 20. Tendo Samuel feito chegar todas as tribos, foi indicada por sorte a de Benjamim. Tendo feito chegar a tribo de Benjamim pelas suas famílias, foi indicada a família de Matri. E dela foi indicado Saul, filho de Quis. Mas quando o procuraram, não podia ser encontrado. Então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem viera ali. Respondeu o Senhor: está aí, escondido entre a bagagem. E aí vem o versículo 23, eis que surge Saul. Correram e o tomaram dali. Estando ele no meio do povo, era o mais alto e sobressaía de todo o povo, do ombro para cima. Então Saul, ele estava escondido no meio das bagagens, naquela multidão, e eles procuravam um rei. E já havia sido dito que Saul seria o escolhido, mas ele, temeroso, se escondeu. Buscaram e o acharam e trouxeram. E quando colocaram ele no meio da multidão, não era nem preciso mais procurar, porque de todos ele se sobressaía. Ele era o mais alto, ele era o que mais vantagens exteriores tinha, ele era forte. Ele era um cara que, se você encontrasse, você diria: eis aí um rei. Eis aí um cara que com certeza vai vingar no comando do povo. Forte, sobressai sobre todos, é ele. Ele é o nosso rei. E assim o foi. Eles então declararam vivas ao rei. Eles declararam que Saul então seria o rei que comandaria aquele povo. E assim o foi. Mas então, a partir do capítulo 13, nós vamos ver coisas estranhas sobre esse homem. Saul, tomando o governo, ele começa a ter vitórias. Mas a partir do versículo 13, algo acontece. Versículo 8, capítulo 13, versículo 8. Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Samuel pergunta então: que fizeste? Respondeu Saul: vendo que o povo se ia espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas, eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal. E ainda não obtive a benevolência do Senhor. E, forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Amém. Temos 2 líderes agora em Israel: Samuel e Saul. Um líder espiritual que trazia a voz de Deus, e um que comandava o povo na questão administrativa. Antes desse emblemático episódio, Samuel traz para Saul uma vertente: vai, mas me espera. Não faça nada antes de chegar. Saul foi e esperou. Mas o tempo passa, o tempo foi ganhando volume, o exército contrário ganhando força, e o povo que ele tinha escolhido para com ele lutar começou a se espalhar. Qual a preocupação desse rei? Eu não obtive ainda o quê? A benevolência do Senhor. E o tempo está se passando. Eles me vencerão. Irei buscar então a graça do Pai. Como? Oferecendo sacrifícios a Deus. E assim ele fez. Assim ele caminhou. Qual o problema dessa atitude, meus irmãos? Aonde Saul errou? Sabe quando Saul errou? Quando nós vemos exatamente o que está acontecendo, e com todo respeito, no Brasil hoje. Quando a política quer resolver os problemas espirituais. Quando isso acontece, meu irmão, é a maior maldição sobre as nossas cabeças.
Saul era o rei que comandava o povo sob as ordens de um profeta. Aquele profeta havia dito: Saul, me espere, não faça nada antes que eu vá ter contigo, e juntos nós vamos oferecer então sacrifícios e ouvir a voz do Senhor. O que Saul fez? Se apoderou do que era parte de Samuel e ofereceu sacrifícios a Deus. Você quer saber a resposta? É o versículo seguinte: que fizeste, respondeu Saul, vendo que o povo se espalhando daqui, e que tudo que não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas, eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor, e forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente, em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. Sabe, meu irmão, quando nós queremos tomar toda a parte, quando nós achamos que nós somos o todo perante o altar do Senhor, nós erramos no projeto. Quando eu acho que sozinho posso fazer toda a vontade de Deus, me esquecendo que Deus tem um projeto para cada um dos que aqui estão, eu estou usurpando da vontade de Deus. E foi isso que Saul quis. Saul quis ser o ditador, aquele que mandava em todas as coisas. O mesmo erro que o povo teve quando pediu um rei. Qual foi a frase que antecedeu a escolha do rei? O que Samuel disse até aqui? Até aqui? Nos ajudou o Senhor. Eles não precisavam de um rei para ter a subsistência de vida, para ter a manutenção da vitória, mas eles queriam um rei no lugar de Deus. E eles escolheram um rei no lugar de Deus, Saul, que quis também ter uma sobreposição sobre a palavra do Senhor. Ele quis ser mais do que o profeta. Procedeste neciamente. Se tivesse me esperado, Saul, Deus agora confirmaria o teu reino para sempre. Mas eis que o teu reino não subsistirá. Sabe, meus irmãos, o erro de Saul não foi a oferta, não foram os sacrifícios. Sabe onde errou Saul? Sabe onde estava o erro de Saul? No coração. Foi no coração que Saul quis ser mais que Deus. Foi no coração que Saul projetou algo maior do que era dele. Foi no coração que ele entendeu que Deus era menor do que estava sendo proposto para ele. Foi no coração. Oferecer sacrifícios para Deus é um erro? O que você acha? Poderíamos responder, e aí sim, ficando em cima do muro: depende. Aonde está o teu coração, meu irmão? Aonde está o teu coração? O teu coração realmente é de adoração a Deus? Ou o teu coração é para vanglória tua? Jesus fala sobre isso quando ele explica do jejum. As pessoas naquela época jejuavam continuamente, e aqueles que tinham um cargo eclesiástico de maior pompa, eles jejuavam e apareciam na praça com caras e bocas de quem estava em jejum, em abstinência. Você pela roupa e pela fisionomia percebia: rapaz, esse aí não come e não bebe faz tempo, hein? Jesus falou o que sobre isso? Você quer jejuar? Você quer se abster de alguma coisa? Vista a tua melhor roupa. Dá um trato no cabelo. Passa um perfumão dos bons. E não deixe que ninguém veja a tua abstinência. Não deixe que ninguém perceba o que você tem feito para a adoração de Deus. Aí sim você estará fazendo um sacrifício de adoração ao Pai. O que Saul fez aqui foi justamente o inverso. O coração dele queria as glórias, e ele sonegou Samuel e ofereceu os sacrifícios. O coração de Saul estava no erro. Ele prejudicou uma adoração sincera a Deus. Os caminhos dele eram retos aos olhos dele. Pensa, se você encontra um homem como Saul, que inclusive fala: olha, eu fiz tudo isso para alcançar a graça de Deus, não foi para mim. Eu não podia mais esperar, eu precisava da unção do Senhor para continuar o meu caminho. Você acha que ele errou num primeiro momento, sendo sincero? Não. Pelo contrário, vai falar: que rei é esse, rapaz? Foi buscar a graça do Senhor antes de fazer qualquer coisa. Mas aonde estava o coração dele? Aonde estava o coração dele? Não estava com Deus. Ele não caminhava com o Senhor.
Ele, pelo contrário, ele substituiu a vontade de Deus. Saul tinha uma parte, Samuel tinha outra. Ele não quis esperar. Deus pesou o coração de Saul. E naquele momento, Saul perdeu o seu reinado e perdeu a sua vida. Sabe qual é o versículo de hoje? É Provérbios 16, 2. Se você der uma olhadinha, a essência desse versículo é: Deus sonda o coração. Deus julga o teu coração, Ele não julga o teu externo. Não foi isso que Ele fez aqui? Da onde Samuel tirou o que Saul havia equivocado? Porque Deus falou sobre o coração daquele homem. Deus pesou e julgou. Esse é o primeiro caminho, meu irmão. E olha que interessante, até aqui Saul era um grande rei. Até aqui todos viam Saul como um rei que seguia as ordens de Deus. Ninguém entendia e via em Saul uma atitude distante, diferente de um verdadeiro adorador. Mas Deus já havia visto quem de fato ele era. Quem eu sou, hein, meus irmãos? E não é em paralelo, literalmente falou: quem o Vagninho é? Você me conhece? Será que você me conhece mesmo? O que sonda, o que se passa no meu coração agora? Literalmente falando, quais são os meus desejos hoje? Será que é de fato levar a palavra da salvação? Será que é de fato levar as boas novas? Será que é de fato fazer vocês entenderem qual é o caminho certo? Será que é de fato eu entender qual é o caminho certo? Ou é pregar para várias pessoas, ser bem visto pelas pessoas, falar: ó, Vagninho, show de bola. O que passa no meu coração, meu irmão? Porque se for essa segunda hipótese, deixa eu te dizer uma coisa: eu sou o maior dos mentirosos que existe, eu sou um hipócrita e um fariseu. Se você continuar me ouvindo, com certeza você vai padecer de sérios prejuízos, porque eu vou estar te levando distante de Deus. Quem eu sou? E agora, recuperando essa pergunta, quem é você? Quem é você? Para onde o teu coração está te levando? O coração de Saul o levou para distante de Deus. E ele pagou um preço. O povo pagou um preço. Esse é o primeiro caminho. O segundo caminho. Primeiro livro de Samuel. Agora sim, capítulo 16, versículo 1. Vou até colocar essa borracha aqui para a folha não voar. Diz assim a palavra do Senhor: disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o Belmita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Amém. Bom, depois você pode continuar nesse texto, você vai ver que aqui é a escolha de Davi, que é o segundo caminho. O que tinha acontecido há algum tempo atrás? Deus já tinha falado com Samuel. Ele perdeu o reinado, ele perdeu a vida, porque ele não é um escolhido. Ele não aceitou caminhar me adorando. Você entendeu, Samuel? Sim, Senhor. Leve esse recado para este rei. E ele o levou. Mas alguma coisa aconteceu com Samuel, é o que diz este versículo 1. Até quando, Samuel, terás pena de Saul? Até quando, cara, você vai continuar tendo pena de Saul? Só um detalhe, aqui existe uma distinção entre pena e compaixão. A pena é quando você se compadece, mas não faz nada pela pessoa, ou não há mais nada a ser feito pela pessoa. Isso é pena. Compaixão é quando você se compadece e intercede. Você ora, você se dobra em favor daquela pessoa. O que Deus havia dito aqui é que Samuel continuava com pena sobre Saul, porque não havia mais nada a ser feito sobre aquele homem. O caminho dele já tinha sido traçado pelas escolhas que ele mesmo teve. Ele se afastou de Deus, ele pagou o preço, não há mais o que se fazer. Samuel, pare de ter pena de Saul. Para de ter pena de Saul. E aí Deus então traça para Samuel: olha, vai na casa de Jessé, já escolhi um novo rei, lá dos filhos dele um novo homem virá. A palavra continua: disse Samuel: como irei eu? Pois Saul o saberá e me
matará. Peraí, Deus, o senhor não está entendendo. Tudo bem, o senhor falou que ele vai perder o reinado, mas ele ainda é rei. O senhor está me mandando ir na casa desse homem para escolher um rei? Se eu for, o que Saul vai fazer? Eu sou um revolucionário. Eu estou tirando o trono dele. Ele provavelmente vai o quê? Me matar. Não dá para eu ir. Não tem como eu ir. Eu não posso ir. Então Samuel continuava preso em contradições que atrapalhavam o propósito de Deus. Ele continuava vendo a situação terrível do que existia em levando a cabo a vontade do Senhor perante o mundo. O mundo não estava entendendo ainda a vontade de Deus. E se você acompanhar a história, você vai ver o quão difícil é seguir na vontade do Senhor. Porque tudo bem, depois você vai ver que na história então Samuel vai até a casa deste homem, pede para que ele traga os filhos, ele traz os filhos, ele olha os 7 filhos, e qual deles é o rei? Nenhum. E é até interessante, porque o primeiro que entra é muito parecido com Saul, era o filho mais velho, era o filho mais forte, provavelmente o mais bonito, foi o primeiro que ele viu. O que passou no coração então de Samuel? É esse. Vamos ver. Sucedeu o que? A partir do versículo 6. Entrando eles, viu a Eliabe, e disse consigo, Samuel, disse consigo, certamente está perante o Senhor o seu ungido. É aquela história, né, meu irmão? Olha, eu vim escolher um dos seus filhos. Traz eles para mim. O primeiro que entra é uma muralha. Forte, bonito. Acho que devia ser cheiroso. É ele. Porque Saul era assim. Saul foi escolhido. Agora o senhor está me mandando ir na casa desse Jessé e entra um homem tão forte quanto, tão poderoso quanto. É ele. Se você continuar com os versículos, você vai ver que Deus já fala de imediato com Samuel. Ei, não é esse, não é esse. E aí passam todos os demais, os outros 6 irmãos, vistos 7... Tem mais alguém? Tem. Tem um que não está aqui, inclusive, porque ele está trabalhando. Não, então faz o seguinte, vai chamar. E a gente não vai fazer mais nada enquanto ele não vier. Porque então Samuel já tinha entendido. Era aquele. Era aquele. E olha, não pensem que Davi era feio, porque não era. Se você continuar na leitura, você vai ver que era também um menino bonitão. Mas era um menino, era uma criança ainda, mas ele era o rei. Olha quantas dificuldades para que a vontade do Senhor se estabelecesse no mundo dos homens, hein? Primeiro, o profeta continuava com pena de Saul, ele não queria tirar Saul, ele estava com pena de Saul. Depois ele vê as dificuldades do mundo, o mundo não vai entender se eu pedir para que venha um novo rei no lugar, talvez eu pague com a minha vida se eu fizer a tua vontade, ó Deus. E muitas vezes não é assim, meu irmão. Quando você tem que fazer a vontade de Deus, muitas vezes a tua carne é maltratada, os teus desejos ficam em segundo plano. Algumas coisas da tua vida têm que morrer para você seguir com Cristo. É verdade ou é mentira? É verdade, mas eu quero me abster disso. Entre aspas, eu quero fazer esse jejum. Será que eu quero jejuar os desejos da minha carne para seguir com este Deus? Será que de verdade eu quero falar, Senhor, eis-me aqui, até aqui me ajudou o Senhor, e o Senhor vai prover o meu amanhã, mesmo dizendo não para aquilo que a minha mente entende como sendo bênção dos céus? Porque foi isso que aconteceu aqui, foi exatamente isso. E para concluir, quando ele chega na casa, vencendo todos esses desafios, entra o primeiro, que se fosse eu, falava, não precisa nem trazer os outros, meu irmão, está aqui, então, você é o rei de Israel, você é o cara. E você não faria a mesma coisa? Fala comigo. Se você pegasse um homem que pelo porte físico, pelo todo estereótipo, você fala, uau, que guerreiro, é esse. Eu faria isso. E quando entra Davi, um menino, bonito, mas acanhado de corpo, e ele era tão acanhado de corpo que na continuidade da sua jornada, quando ele vai enfrentar o gigante, eles querem colocá-lo numa armadura, a armadura que Saul usava. E Saul usava essa armadura com naturalidade, como eu uso o meu boné.
Saul levava aquilo lá com o pé nas costas. Quando colocaram em Davi, eu não consigo andar, cara, porque é muito peso para mim, porque ele era pequeno em estatura, ele não era tão forte. Mas os propósitos de Deus se cumpriram. Deus então fala: ei Samuel, não é pelo exterior, é pelo interior que eu estou escolhendo agora aquele que será o maior de todos os reis de Israel. Esse é o segundo caminho, o coração de Davi. Sabe, não era o exterior, era o interior. Era o que Davi estava predisposto a fazer em vontade de Deus. Era Davi sendo excelente em todas as áreas de sua vida, mesmo antes de ser ungido rei. Eu escutava uma pregação esses tempos, eu acho que é Deus falando conosco, e aquele pregador dizia justamente sobre Davi. Sabe quando Davi matou o leão? Não foi quando foi ungido rei, foi antes. Sabe quando ele matou um urso? E, bom, só para que você entenda, por que ele matou um leão e um urso, né? Porque hoje nós estamos falando dos direitos dos animais, aí você pode já querer processar Davi, né? Porque, não! Ele matou o leão porque o leão ia comer as ovelhas do pai. Ele afugentou e matou o urso porque o urso também faria a mesma coisa. Então ele foi proteger a propriedade do pai com excelência. Ele era um pastor de ovelhas e ele, como pastor de ovelhas, fez tudo com excelência. O coração dele era excelente no servir. E você pode até dizer, numa comparação rápida e rasteira entre Saul e Davi, mas vamos comparar os erros deles e ver qual deles pecou mais? Um ofereceu sacrifícios para Deus porque buscava a graça do Senhor. Verdade, foi isso que eu vi aqui. Foi exatamente isso que eu li de Saul. Um entregou para Deus, ou entregou para o mundo, o amor que veio do Pai. Aquele versículo que eu lia para vocês, que eu equivocadamente li, na verdade era essa segunda parte. Deus determina que Saul vá, peleje e mate todos, e não pegue nada. O que Saul faz? Ele vai e vence. Ele mata todos menos um, o rei. Porque ele teve amor. E dos bens que ele não deveria pegar, ele se apropriou dos melhores. Para quê? Para oferecerem sacrifícios ao Senhor. Por isso que quando Samuel chega nessa segunda hipótese, nesse segundo episódio, ele fala assim: mas peraí, o que é isso que eu estou escutando, meu irmão? Ele falou: eu peguei os melhores. Por quê? Para oferecer em sacrifício. Não é para mim não, viu? É para Deus. E o que é esse cara que está preso aí? É o rei. Pô, mas não mandou você matar? Ô, meu irmão, me fala o primeiro mandamento do Senhor. Me fala aí, qual é o primeiro mandamento que Jesus recupera na nossa mente? Amará a Deus. E o segundo? Eu amei o próximo, meu brother. Você está de brincadeira comigo? Esses foram os pecados de Saul. Amém? Amém. E os pecados de Davi? Só relembrando então a jornada de Davi. Ele estava num dia lá, já tinha conquistado, tá? Já estava estabelecido. E provavelmente, eu não sei porque eu não tenho nenhuma foto, ele não postou, mas ele devia ter uma varanda maravilhosa. Ele estava na sua varanda assim, tipo, fazendo nada. E ele olha ao longe e ele vê uma linda mulher. E ele se apaixona. Ele é homem, ele é hétero. Normal. Ele se apaixona por aquela linda mulher e ele fala: uau, é com essa que eu vou ter a caminhada da minha vida. Chama. Davi, deixa eu falar, eu até chamo, mas ela é casada. E eu sou o rei, cara. Chama. Não, mas além dela ser casada, ela é casada com um cara que é muito fiel a você. Inclusive ele está lá na batalha, lutando em teu nome. Chama. E ele se deita então com Betseba. E para não constranger toda aquela situação, ele manda matar o marido de Betseba e matam o marido de Betseba. Esses são os pecados de Davi. Qual você acha que pecou mais, meu irmão? Tá fácil, não tá? Tá muito fácil. Davi, tu vai para o fogo do inferno. Você está de brincadeira, você é adúltero e homicida. E Saul? Saul tem uma auréola. Saul tem asa. Mas foi justamente o inverso, meu irmão, porque Deus não vê o exterior, Ele vê o interior. Deus entendeu que Saul era prepotente e arrogante, e Saul queria todas as glórias em seu favor. Ele não fez aquilo em favor de Deus, ele não quis adorar a Deus, porque ele colocou, entre aspas, a sua vontade acima de amar a Deus.
Davi, em contrapartida, era um homem que caminhava em todo o tempo segundo a vontade do Senhor. Mas como homem ele era fraco, ele se distraiu e caiu e pecou. Mas quando exortado pelo profeta, o que ele fez? Senhor, me perdoa. Não tira teu espírito de mim, me perdoa. Eu errei. E de fato Davi se arrependeu. Então Deus sabia o que se passava no coração de cada um, como Deus hoje sabe o que se passa no teu e no meu coração. O que está batendo no teu coração, meu irmão? Com todo respeito, não me adianta nada tocar um teclado, não adianta nada eu pregar a palavra, se o meu coração não estiver entregue no altar do Senhor, porque Deus pesa o coração. Não é pelo número de seguidores, nunca foi, nem pelo número de curtidas, nunca foi. É pelo meu coração, é pelo que eu faço quando eu estou longe disso aqui. Quem eu sou quando eu não estou aqui? Quem eu sou quando eu não estou ali? Quem você é quando você não está aí? Quem você é? Sabe, meu irmão, nós estamos passando por um momento delicado. Semana que vem são as eleições, não é isso? E existe uma disputa grande de ideias, de ideais, de verdades e mentiras. E o que um cristão de verdade faz? Eu não sei se foi você, mas alguém postou, eu achei maravilhosa a postagem. Eu não curto nada de política, mas esse eu curti. Esse eu curti. Mostrava o Lula sentado, e na frente dele uma criança, com as mãos estendidas e orando. Sabe, meu irmão, eu não sei quem vai ganhar, não sou vidente, mas eu sei que os meus joelhos estão prostrados por essa nação. Se for o Lula, que Deus mude o coração daquele homem, para que ele se torne um servo fiel a Deus, e venha a ser o maior de todos os governantes que essa nação já viu, para a honra e glória do Senhor. Se for o Bolsonaro, os meus joelhos estão prostrados por ele, para que ele também tenha mudanças, e ele também venha a ser o maior de todos os governantes que essa nação já viu, para a honra e glória do Senhor. Mas o que você tem feito? Qual tem sido a tua oração? É em favor de Deus, ou em favor de um homem? Está aí a diferença, está aí a diferença. Deus sonda os corações, meu irmão. Não é pelo que está por fora, é pelo que vem de dentro. Existem esses dois caminhos: aquele que te leva para distante de Deus, e aquele que te traz para perto de Deus. Quem é você? Quem é você? Talvez você me diga: Wagninho, sendo sincero, até aqui eu nunca criei em Jesus Cristo. Eu sei dele, porque eu escuto dele. Eu escuto músicas que falam dele. Eu vejo pregações que falam sobre ele, mas de verdade, eu até aqui não acreditei nesse Jesus maravilhoso. Esse que você tem dito agora. Jesus diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele não fala que tem outro, é só ele. É só ele. Então, meu irmão, se você é um desses que até aqui não entendeu e não aceitou Jesus como sendo o teu caminho e o único caminho, eis o convite: aceite este Jesus maravilhoso. Esse é o caminho, aceite esse Jesus maravilhoso como sendo o teu mais, como sendo o teu tudo. Não pela tua consciência, embora você tenha que dizer sim, mas não pela tua consciência, mas porque Deus vai sondar o teu coração. E como ter um coração transformado? Porque muitos que estão aqui talvez já tenham caminhado com esse Jesus maravilhoso, mas esmoreceram. Cansa, né? Tem coisa que cansa. Sendo sincero, tem coisa que cansa. A gente caminha com esse Cristo maravilhoso, prega dele, toca sobre ele, mas aí o mundo cai,
Os meus sonhos se frustram, as minhas expectativas não acontecem. Pelo contrário, parece que vem mais vento forte. E aí tem hora que cansa. Tem hora que parece que não vale a pena. Poxa, caminhar com Cristo é essa dor, então não vale a pena. Talvez você venha a ser um destes que, cansado, sabe, pelas dores da vida, pelos traumas que a vida te trouxe, você diz: ai Senhor, para, não dá mais. Deixa eu te dizer, meu irmão, através de Jesus Cristo, Ele propõe uma restauração na tua vida. Sabe, a santificação, você voltar a crer, você voltar a viver plenamente esse Jesus, é através da força do Espírito Santo, que veio na tua vida por conta de Jesus Cristo. O Espírito Santo é poderoso para te transformar. O Espírito Santo é aquele que te traz. João 17, depois você pode ver no Evangelho de João, Jesus faz uma oração. E sendo sincero, eu acho que é a oração mais valiosa das nossas vidas. Sabe o que ele faz nessa oração? Ele fala assim, na minha memória, tá? Pai, acabou. Os meus 3 anos aqui acabaram. Sei que eu estou indo para a crucificação. É daqui a algumas horas. Eu já sei disso. Mas o Senhor bem o sabe, Pai, que tudo que eu sou é teu e tudo que é teu sou eu. O Senhor me mandou para o mundo e eu não me corrompi neste mundo. Mas agora, Pai, eu coloco nesta oração estes 12 que estão aqui, tirando o filho da perdição, que tinha que se perder para a palavra se cumprir. Porque todos os demais não se perderam segundo a tua palavra. Eles estão firmes, mas eles estão aonde? No mundo, Pai. Então agora eu coloco nesta oração estes que ficaram, Senhor, sê com eles, transforma-os pela verdade da tua palavra. E aí ele termina, porque se fosse só assim, eu me sentiria sonegado, né? Porque eu não estava lá, eu não fui um dos 11. Mas daí ele vem e fala assim, e sabe, Pai, não é só por esses 11 que eu oro, é por todos aqueles que não me viram, mas creram, que não estiveram aqui comigo, mas são bem-aventurados, porque vão acreditar. Santifica-os, ó Pai, pela força da tua palavra. Então, meu irmão, se você quer ter um coração santificado, se você quer ter um coração como o de Davi, que mesmo diante das maiores tormentas, mesmo diante do impulso forte dos seus desejos, você vai se prostrar e se entregar para a vontade do Pai. Busque essa santificação na palavra do Pai. Ele vai te transformar. O Espírito Santo vai te renovar. Ele vai te trazer a esperança de um amanhã melhor. Não importam as dores, não importam os ventos, você será um destemido vencedor em Cristo. É o caminho que Ele te propõe. Mas aí, meu irmão, a escolha é tua. Muitos vão preferir continuar como são. A escolha é tua. O meu convite hoje é para aqueles que querem voltar a crer neste Cristo maravilhoso. E para aqueles que ainda não tiveram essa experiência, que venham a ter a partir de agora. Eu conversava com o nosso amado pastor Leandro Miranda, o qual eu cumprimento, que está hoje aqui, ontem, e nas nossas conversas nós chegamos em algumas conclusões. A gente quer viver a vida pelos olhos da fé, não mais pelos olhos dos homens. E é bem diferente, sabia? É muito diferente. O olho do homem, e eu vou usar a minha vida como exemplo, diz que esse que está aqui não passa de um ano. O olho do homem é simples. É o que a ciência diz, é o que a experiência nos mostra. O olho do homem, pelos olhos da fé, eu creio que eu tenho uma jornada maravilhosa com meu Senhor. Não sei quantos dias, não sei nem se é algumas horas, mas em cada uma delas eu vou viver o sobrenatural de Deus. Quer viver isso? Quer viver esse sobrenatural? Então eu te faço um convite agora. Você não precisa se levantar, você não precisa vir à frente.
E eu vou fechar os meus olhos agora. Umas irmãs perguntaram esses dias: puxa, por que a igreja bíblica não faz apelo? Eu falei: não sei não, hein? Acho que é porque eu não quis. Hoje eu quero. Hoje eu quero. Hoje eu quero fazer um apelo. Hoje eu quero perguntar se você aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Se você aceita viver esse sobrenatural de Deus, pedindo perdão pelos teus erros e seguindo adiante para os acertos, e glorificando o Pai em todo o tempo. Hoje eu quero fazer um apelo para você que está esmorecido e cansado da jornada. Hoje eu quero fazer um apelo para você. Se você quer voltar a viver a plenitude de Cristo no teu viver, sabe aquele primeiro amor que fala em Apocalipse? Eu quero voltar a viver esse primeiro amor, meu irmão. Eu quero voltar a cantar com alegria, a desejar com alegria estar no meio dos santos. É isso. Hoje eu faço esse apelo para essas duas pessoas, ou para estes dois grupos. Se você é um destes, meu irmão, só ora comigo. Você não precisa levantar as tuas mãos para os homens, porque não é o homem que sonda o teu coração, é o Pai. Então aí você vai elevar a tua oração a Deus, entregando todo o teu viver para Ele. Se Provérbios nos mostra que Deus sonda o coração, que hoje daqui saiam corações verdadeiros, que adoram de verdade esse Deus maravilhoso.